Vamos lá, meus alunos aí do primeiro ano do ensino médio. Agora vocês vão presenciar, ok? A aula 6.1. Então, onde nós vamos conhecer sobre substâncias e mistura. Fique ligado porque é muito importante. Tudo que a gente fala é substâncias, tal, porque substâncias são os tipos de matéria que existem na natureza, não é isso? E as misturas, já sabe, misturas são união de substâncias, não são reações químicas, tá? Vamos lá na aula, então? Olha só. Então, nós vamos trabalhar com substâncias e misturas. Então, inicialmente substância, depois mistura e depois classificação de materiais. Sendo assim, olha aí. O que são substâncias? São os diversos tipos de matéria. Substâncias são os diversos tipos de matéria que existem na natureza e classificam-se quanto à forma molecular do composto. Tá bom? Então, nós temos substâncias simples, que são aquelas representadas por moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então, olha só. Olha só. Oxigênio, O2. Então, existe o quê? Apenas 2 átomos de oxigênio. O3 é a substância ozônio. Apenas 3 átomos de oxigênio. E H2, 2 átomos de hidrogênio. Então, como nós temos apenas átomos de um mesmo elemento químico, assim nós estamos trabalhando com substâncias simples. Agora verifique sobre substâncias compostas. São aquelas representadas por moléculas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Entre eles, nós temos CO2, que é o carbono e 2 átomos de oxigênio. Nós temos H2O, que é formado por átomos de hidrogênio e oxigênio. Quando vocês olharem para a fórmula do composto e observarem se aquele composto é formado por átomos de elementos diferentes, nós temos substâncias compostas. Se por acaso as moléculas foram formadas por átomos do mesmo elemento químico, nós temos substâncias simples. Então, esperemos que tenha ficado claro o conceito, ou seja, a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas para você, tá bom? E na sequência, olha só, vamos falar um pouco de material. A gente fala de matéria, que é tudo que existe, tem massa, ocupa um lugar no espaço. Sendo assim, olha aí, um material qualquer pode ser considerado uma substância quando possui todas as suas propriedades definidas, determinadas e praticamente invariáveis nas mesmas condições de temperatura e pressão. Ok? Então, com relação a isso aí, nós sabemos que, olha só, material que é considerado uma substância ou material. E ele possui essas propriedades bem definidas, ok? De forma que, em determinada temperatura e determinada pressão. Alguns exemplos de substâncias, né? Nós temos aqui a água destilada, é aquela água pura que você vaporiza e condensa. Nós temos o álcool etílico anidro, quer dizer, isento de água na composição. Nós temos o oxigênio aqui, eu estou falando da material, estou falando da substância O2,
E eu estou falando do gás carbônico, que é o CO2, e o cloreto de sódio. Então, tudo isso são substâncias que elas mantêm suas propriedades definidas, portanto, também pode ser chamado de material. Ok? Só para ilustrar aqui alguns exemplos de substâncias, porque nós vimos o que era uma substância simples e composta, tá bom? Na sequência ainda, vamos convidar você para aprender fazendo. E no aprender fazendo de hoje, esse aqui é o número 1. E o número 1 diz o seguinte: as substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta substâncias simples, apenas 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas, desculpa. Sendo assim, vocês viram que era uma substância simples, aquela formada por apenas átomos de um elemento químico. E a composta por átomos de elementos químicos diferentes. Então, na letra A, H2O, composta, né, porque tem átomos de hidrogênio e oxigênio. Mercúrio, substância simples. HI, hidrogênio e iodo, composta. Ferro, substância simples. H2S, hidrogênio e enxofre, composta. O que está se pedindo na ordem, na sequência, é 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Olha aí, na letra B, ouro, substância simples, O2, substância simples, mais o CO2, substância composta. Então, não tem como, apesar de HCl e CO2 ser composta, mas nós temos aí que não é a letra B. E agora a letra C. Nós temos enxofre, S2, substância simples, O2, substância simples, O3, substância simples, CH4, substância composta, carbono e hidrogênio, e CO2, substância composta, carbono e oxigênio. Portanto, meu caro aluno, a resposta correta, nós temos a letra C. E a letra D, H2SO4, tem enxofre, hidrogênio e oxigênio. É composta. Cobre, Cu, é simples, hidrogênio é simples, oxigênio simples. Na letra E, ouro, prata, cloro, hidrogênio simples, mais H2CO3 é composto. Portanto, para esse aprender fazendo, apenas a letra C é que é a indicada. Então, está aí a letra C indicada como a resposta certa, ok? Vamos falar agora, deixando mistura, vamos falar um pouco agora sobre, deixando substâncias, né, que nós definimos o que era uma substância simples e uma composta. Vamos agora partir para mistura. E o que é mistura mesmo, hein? É a união de 2 ou mais substâncias que apresentam uma ou mais fases ou aspecto com suas propriedades definidas. E aí, deu para entender? Olha só. Portanto, é muito raro encontrarmos uma substância isolada na natureza. Geralmente, encontramos substâncias envolvidas uma na outra. E assim, em geral, a matéria apresenta-se como material e não como substância. Tudo bem? Lembrando que mistura, conforme eu falei no início da aula, não representa mistura e acontecer a reação. Por quê? Porque as substâncias que compõem aquela mistura, geralmente elas são o quê? Elas permanecem inalteradas
as suas propriedades, ou seja, as propriedades definidas. Tá bom? É bom lembrar também que material é uma porção da matéria que contém mais de uma substância. Tá bom? Então, as substâncias em si, as substâncias, elas existem. A partir do momento que misturou algo uma com a outra, nós temos a ideia de material. E no caso lá que nós vimos a água, o álcool etílico ali, nós vimos como substâncias, tá certo? Logo, vamos verificar aqui um exemplo. Exemplo de mistura. Vocês já viram falar sobre o mineral que chamamos de granito? Olha aí, granito. O granito nada mais não é uma substância pura, mas o granito é o nome dado a uma mistura. Que mistura é essa? Mistura de quartzo, mica e feldspato em proporções variadas. Ok? Então, é um tipo de minério, que é uma junção de várias substâncias que estão presentes. Aí sim, aí eu digo que é um material. Granito, porque tem outras substâncias presentes aí. Vocês conhecem o aço, né? Quem não conhece o aço, né? Tem o aço inoxidável, tem o aço comum. E o aço comum, o que apresenta? Ele apresenta ferro, principal componente, numa porcentagem de 98,5%, e 1,5% de quê? De carbono em massa. Então, aço é ferro e carbono, principalmente sobre o ferro. Se você falar aço inoxidável, claro que ele tem outros componentes além do ferro e do carbono, mas sempre que falar em aço carbono, o aço, né? Geralmente conhece também por aço carbono, mas o aço em si é exatamente ferro e carbono. E aí, com relação ao ar atmosférico. O ar atmosférico, 78% é de gás nitrogênio. 21%, ok? É de gás ozônio, ou de gás oxigênio, desculpa. Então, no ar atmosférico, 78% do gás é nitrogênio. 21% é de oxigênio. 1% é de gás ozônio e outros gases como CO2, etc., desde que estiver puro. Então, quando eu pego 78 com 21, dá 99, mais um 100. Quer dizer, se o ar atmosférico constitui a mistura dos gases 100 gramas, então olha lá, de cada 100 gramas que você inspirar, você está respirando 78 gramas de nitrogênio, 21 gramas de oxigênio e 1% de argônio e outros gases, tá certo? Então, geralmente, esta é a composição do ar atmosférico. E na sequência, nós temos aqui a classificação dos materiais. Enquanto as substâncias nós classificávamos como substâncias simples e compostas, os materiais são classificados como homogêneo e heterogêneo. Assim sendo, a classificação de material homogêneo. O que é material homogêneo, hein? É um tipo de material cujo aspecto é uniforme em toda a sua extensão. Isto é, por mais que você misture, não apresenta aspectos diferentes, não apresenta fases diferentes. Eu vou dar um exemplo. Você mistura álcool e água. Você já observou um copo de aguardente de cana, um copo de cachaça, vamos dizer. Então você tem ali 40% de álcool, 60% de água. E você consegue distinguir um componente do outro? Claro que não. Então, se você não consegue, isso significa dizer que você tem um material homogêneo.
é uma mistura homogênea. Cuidado, não é substância simples nem composta, é material homogêneo. Já o material heterogêneo é um tipo de material cujo aspecto é multiforme toda a sua extensão. Então, é um tipo de material cujo aspecto é multiforme, quer dizer, apresenta fases diferentes, apresentam aspectos diferentes, ok? Portanto, você consegue visualizar cada um dos componentes daquele material, tá joia? E na sequência aqui, ó, vamos observar direitinho, porque apenas aqui nós mostramos o conceito de material homogêneo, material heterogêneo. Vamos detalhar agora cada um. O material homogêneo assim, vamos observar o seguinte: qualquer substância em uma única fase de agregação com água líquida, como água líquida, você é o material homogêneo. Ferro sólido, material homogêneo. Qualquer mistura na qual as substâncias estejam totalmente dissolvidas umas nas outras, como álcool hidratado, etanol e água. Vê o exemplo que eu dei do aguardente de cana, da cachaçinha lá? Então, olha só, você tem álcool e água misturado e você não consegue identificar quem é quem. Porque se fosse assim, a pessoa que bebesse aquela aguardente, ele engolia o álcool e cuspia a água. Ele jogava a água fora. E não pode. Então, por isso que é um material homogêneo. Com relação ao ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates, aqui nós temos uma liga metálica, porque é exatamente um material que é formado por metais diferentes que apresenta na mistura um único aspecto, ou seja, no ouro 18 quilates, o ouro ele corresponde a 75% da mistura. O cobre corresponde a quanto? A 12,5% da mistura. E a prata, 12,5% da mistura, totalizando 100%. Quer dizer, o que acontece? Esses três metais estão misturados, mas eles apresentam um único aspecto, uma única fase, sendo assim, é possível de denominarmos material homogêneo, tá bom? 100%. Então, nessa sequência, nós temos aqui o significado de material homogêneo, ou mistura homogênea, e material heterogêneo, uma mistura heterogênea. Valeu? Substância simples vocês já entenderam, né? Aquelas formadas por átomo do mesmo elemento químico e composta por átomo de elemento químico diferente. E mistura homogênea e heterogênea depende se essa mistura, elas ficaram integralmente, né, bem misturadas, que não gere diferença dos seus componentes, aí é homogêneo. Se por acaso acontecer diferença, aspecto ou fase, a mistura será heterogênea. Vamos lá, então? Olha aqui, então. O que nós temos é que todos, com relação à mistura homogênea, têm apenas uma fase. Por isso são chamados monofásicos, né? Exemplo aí, olha, água e açúcar dissolvido. Quantos componentes são? Água e açúcar. Mas está tão bem misturado que você não consegue identificar os componentes dessa mistura. Por isso nós chamamos de uma fase ou monofásico. Água e óleo são dois componentes, porém apresenta só uma fase, como aguardente, a cachaça, tá bom? Senão, você teria heterogênea. Mas como você não consegue identificar, nós temos exemplo de misturas homogêneas. A mistura heterogênea, eu já falei para você, diferenciando da homogênea. Então, material heterogêneo, material que possui duas ou mais fases.
Sendo assim, olha, cada fase de um material é identificada pela aparência uniforme e pelas propriedades constantes em toda a sua extensão. E aí, água e gelo. Bom, água e gelo, o gelo é água no estado sólido. Portanto, é um componente único, é água. Como você observa o gelo e a água, então você tem duas fases, dois aspectos, por isso que o sistema é bifásico, né? Olha aí. Se você tem água, óleo e areia, ou óleo, areia e água, claro que eu tenho três componentes. Quantas fases eu tenho? 3 fases, porque eu estou observando diferentemente o óleo, a água e a areia. Senão, isso não pode, ok? Não é, pode ser homogêneo. E aí, professor, por que o gelo ficou flutuando e por que o óleo fica acima da água e etc. Isso por causa da densidade, né? Que vocês viram densidade, é a relação massa-volume. Com relação ao gelo, uma mesma massa de água, quando solidifica, que vira gelo, existe uma separação das moléculas, o volume aumenta, a extensão aumenta. E quando você divide a massa pelo volume, essa densidade diminui. Por isso que o gelo flutua. Com relação ao óleo, água e areia, além deles não se misturarem, a densidade do óleo é menor do que a da água e a da água menor do que a areia. Por isso que eles não se separam e por isso que existem essas 3 fases independentes, indicando cada componente da mistura, tá certo? Olha aí o óleo e a água. Então a areia é a mais densa de todas, por isso que foi para o fundo do recipiente. Quando eu tenho somente água e óleo, eu tenho o óleo na superfície e tenho a água na parte inferior, tá bom? E aí, o sangue possui só uma fase? O que acontece? Veja só, o sangue, quando você olha a olho nu, apresenta só um aspecto. E como apresenta só esse aspecto? Então, nós temos o seguinte, olha aí. Então, seria uma mistura homogênea? Sim. Porém, com o alcance do microscópio, através também da ultracentrífuga, que agita o sangue, separando os componentes, microscopicamente você vai olhar para o sangue e vai ver as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, e vai ver que microscopicamente o sangue não é uma mistura homogênea, mas sim uma mistura heterogênea. Tudo bem? Para estabelecer um critério único, sem dar margem a dúvidas, os cientistas consideraram ou basearam essa classificação principalmente em 2 aparelhos sofisticados. Eles utilizaram o ultramicroscópio e a ultracentrífuga. Porque antes, a fumaça, você olha a fumaça de longe e ela é um material homogêneo. Quando você coloca uma lupa de alto alcance, você vê os componentes que estão naquela fumaça. Então, ela passa a ser heterogênea. Logo, é isso aqui, olha. A observação do sangue ao microscópio. Então, aí sim, o biomédico, o bioquímico, o que ele faz? Ele observa as plaquetas, ele observa as hemácias, desculpa, os leucócitos, os plasmas, etc. Assim sendo, vamos para o aprender fazendo, para que você possa se inteirar ainda mais dos conceitos que nós abordamos aqui sobre mistura ou material, né? Homogêneo e heterogêneo. Olha só que coisa aqui. Então, esse aprender fazendo, exemplo de número 2, nós temos o seguinte. Em um sistema fechado, olha aí, que contém água líquida, observem, componente.
cloreto de sódio dissolvido, então ele vai estar dissolvido na água, outro componente. E o cloreto de sódio não dissolvido. O não dissolvido, o que vai acontecer? A parte não dissolvida vai para o fundo do recipiente. 2 cubos de gelo. Gelo é o quê? Gelo é água, porém ele vai flutuar. E ainda gases, nitrogênio e oxigênio não dissolvidos. Na água líquida, né? E aí podemos afirmar que nesse sistema existe o quê? 4 fases e 4 componentes, 3 fases e 3 componentes, 4 fases e 3 componentes, 3 fases e 4 componentes, ou 2 fases e 5 componentes. O que eu queria dizer? Olha aí, amiga. Componentes, água líquida, ok? Cloreto de sódio dissolvido ou cloreto de sódio não dissolvido é um componente só. Então já vai 2 componentes. Gelo é água. Então continua 2 componentes. E os gases nitrogênio e oxigênio são mais 2. Então nós temos o quê? 4 componentes definidos. Com relação às fases. Nós temos água líquida é 1. Cloreto de sódio dissolvido. Olha aí, então, apresenta o quê? Dissolvido na água, continua uma única fase. Agora o gelo está flutuando, uma segunda fase. E os gases nitrogênio e oxigênio, eles não dissolvidos, eles começam a borbulhar. E aí nós passamos a ter o quê? Olha só, nós passamos a ter 4 fases e 4 componentes. Não 3 fases nem 3 componentes, 4 fases, não, exatamente não. Então ficou claro por quê, não é isso? Nitrogênio e oxigênio são gases, são substâncias diferentes, né? Cloreto de sódio dissolvido ou não dissolvido, mais um componente. A água líquida, outro componente, os 4 componentes estão aí. E as fases vocês entenderam por quê, não é isso? Gelo, água líquida, tá certo? O sólido gerado pelo cloreto de sódio que não dissolveu vai para o fundo do recipiente, uma terceira, e os gases que você observa borbulhando. Por isso, espero que você tenha entendido a resposta correta. 4 fases e 4 componentes, beleza? Melhor ainda é o seguinte, convido você para mais um Aprender Fazendo. Vamos lá nessa questão agora, olha aí. Uma liga de prata e mercúrio é aquecida com a finalidade de separar os componentes. Veja bem, uma liga que tem ao mesmo tempo prata e mercúrio, né? Aquela mistura homogênea. É aquecida com a finalidade de separar esses componentes, porque só se separa por aquecimento, pela fusão, quando eles passarem do estado sólido para o líquido. Considerando a mistura homogênea, quantas fases existem no sistema na temperatura de 356 graus e 0,7 graus. Então, olha só, nessa temperatura, porque, no entanto, eles estão o quê? Mistura homogênea. E no caso aí, nós temos o quê? Nós temos a temperatura de ebulição. E assim sendo, olha só, será uma fase? Será 2 fases? Será 3 fases? Será 4 fases? Ou 5 fases? E aí, vamos lá então? Qual seria a resposta correta? Olha lá. Então, existem 3 fases naquela mistura, naquela temperatura.
pois a 356,7 vai iniciar o processo de ebulição do mercúrio. Assim, se vai para o processo de ebulição do mercúrio, tem mercúrio no estado líquido, nós vamos ter mercúrio no estado de vapor, porém a prata vai estar no... Olha só, a prata vai estar presente também, desta vez no estado líquido, porque olha só a temperatura 356, ok? Então, só para vocês verem que nós temos aí uma mistura homogênea que pode ser separada. E foi mostrada graficamente que quando ela entra em ebulição, ela não está completamente na fase de vapor. Ela está na fase líquida e na fase de vapor. E assim sendo, essa foi a resposta correta. Aprender fazendo. Vamos para a outra agora? Vamos lá então. E aí vocês cuidado para o entendimento no enunciado da questão. Considere os seguintes sistemas. O sistema 1, você tem lá um recipiente, e esse recipiente está com gás carbônico. Gás carbônico e oxigênio. Sistema 1. Sistema 2, estou com álcool e água. Sistema 3, eu estou com granito. Sistema 4, eu tenho sangue. Vocês observaram, gente? Gás carbônico e oxigênio misturados. Então você já observou que ao respirarmos o ar atmosférico, você não consegue diferenciar quem é o oxigênio, você não consegue diferenciar o nitrogênio, você não consegue diferenciar o argônio, nem outros gases. Ótimo. Água e álcool. Já falamos várias vezes sobre esse exemplo. E quando você mistura o álcool na água, você não consegue identificar a diferença nem do álcool e nem da água. E o granito, hein? O granito, eu posso, quando eu vejo, ele começa a apresentar cores diferentes, visualizações diferentes. Então, o granito, ele tem o quê? Quartzo, feldespato, tem mica. Mas eu consigo observar a olho nu. E o sangue? Então, você não pode dizer que o sangue é uma mistura, o que é uma substância, tá bom? Porque o sangue não é uma substância. O sangue é uma mistura de várias componentes, como células, e essas células hemácias, leucócitos, plaquetas, enfim. Tá bom? Então, a olho nu, você tem ele como homogêneo, mas ao microscópio. Depois que coloca amostras nos tubos de ensaio nas ultracentrífugas, que ela dá alta rotação como uma máquina de lavar. E os componentes do sangue, eles se separam. Você busca um ultramicroscópio e vai observar que ali existem componentes diferentes. Portanto, o sangue é uma mistura, o quê? Um sistema heterogêneo. Aí agora você conclui que a alternativa que apresenta a sequência correta com os tipos de mistura apresentado é... Olha lá. Então, verifica só a letra C. Por quê? Porque nós temos gás carbônico e oxigênio, independente das proporções, desde que não exista poluição no meio também, tá bom? É um sistema homogêneo, porque o atmosférico, gente, se por acaso tiver outros componentes além do que foi estabelecido, ele passa a ser poluído e você não tem mais 21% de oxigênio. Moral da história, você tem água e álcool
homogênea. O granizo nós falamos que é heterogêneo e o sangue heterogêneo. Então não poderia ser a letra A, porque, olha só, o gás carbono e oxigênio é homogêneo, mas a água e gelo não é heterogêneo. O granizo não é heterogêneo e o sangue não é homogêneo. Ou seja, o granizo não é homogêneo porque é heterogêneo, e o sangue não é homogêneo porque é heterogêneo. Letra B. Oxigênio e CO2 não é heterogêneo, é homogêneo. Aí vem água e álcool, é homogêneo, granito heterogêneo, mas sangue não é homogêneo, sangue é heterogêneo. A letra D, ok, gás carbônico e oxigênio é homogêneo, álcool e água é homogêneo, granito é heterogêneo, tudo certo, mas o sangue não é homogêneo, é o heterogêneo. E a letra E também não seria a resposta correta, por quê? Porque o gás carbônico e oxigênio é homogêneo, o álcool e água é homogêneo. O granito é heterogêneo, mas o sangue é homogêneo, é heterogêneo e não homogêneo. Daí, sendo assim, nós temos esse comentário, né? Só para você não ficar em dúvida, porque eu comentei muito, agora de forma escrita você vai ver aí que misturas homogêneas são aquelas constituídas por mais de uma substância. E quem apresenta-se uma única fase como sistema homogêneo? Gás carbônico, oxigênio, ok? E também água e álcool. Esses são homogêneos. Foram 4 exemplos. Partimos para misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas são materiais formados por mais de um componente e que apresentam mais de uma fase. Por isso, suas propriedades variam em sua extensão. São exemplos de misturas heterogêneas, materiais heterogêneos, o granizo e o sangue. Ok, meu caro aluno? Então, esperamos que, trabalhando com Aprender Fazendo, exercitando, comentando, nós podemos agora, né, chegar à conclusão de que vocês realmente não vão mais confundir, ok? Porque nesta aula nós abordamos sobre substâncias simples, substâncias compostas. Por que nós enfatizamos muito revisar esses conceitos, esses exemplos? Porque ao longo do estudo de química, você vai estar falando sempre em substâncias e materiais ou misturas, tá? Porque quando chegar em misturas, lá no segundo ano, você vai trabalhar com solução, cálculo de solução, enfim, ok? Portanto, substâncias simples, aquelas formadas por átomos do mesmo elemento químico. O2, O3, H2, Cl2, Br2 e 2, então, não é a quantidade de átomo, mas o tipo de átomo que existe na molécula. As compostas, aquelas formadas por mais de um tipo de átomo. Água, H2O, não é a quantidade de átomo 2 de hidrogênio e oxigênio, é a presença dos elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio, ok? E com relação às misturas, vocês viram misturas homogêneas e heterogêneas. Aquelas que se unem às substâncias, suas propriedades são mantidas, porque você pode separar por técnica de separação. E por isso, fique ligado aí que já já voltaremos para uma breve retrospectiva e você fazer uma boa atividade de sala. Valeu, meu caro aluno!